Desde que foram concedidas à iniciativa privada nos anos 90, as ferrovias ampliaram sua participação no país. Na terceira reportagem da série Brasil nos Trilhos, você vai ver que as estradas de ferro já respondem por 1/4 do transporte de cargas e que ainda há espaço para crescer. O maior trem de carga pesada do mundo. 330 vagões com mais de 3 quilômetros de extensão. São 15 minutos para ver esse gigante passar. Ele liga a maior reserva mundial de minérios no Pará ao porto de Ponta da Madeira, no Maranhão. No ano passado, 150 milhões de toneladas circularam pelos quase 1.000 quilômetros da estrada de ferro Carajás. Por aqui passa boa parte das exportações brasileiras. Essas montanhas de minério são formadas com a carga trazida todo dia em 40 trens. São tantas chegadas e partidas que só mesmo quem tem a missão de controlar a ferrovia para entender esse gráfico. Aqui, cada linha é um trem. Este é só um dos desafios. Descarregar as milhões de toneladas de minério que chegam a todo momento aqui em São Luís exige muita engenhosidade. Um trabalho que foi resolvido com essas grandes máquinas chamadas viradores. E o que elas fazem, o próprio nome explica. Elas pegam o vagão e simplesmente viram de ponta cabeça para descarregar o minério. O produto representa 80% da carga ferroviária do país. Tudo na nossa vida tem minério de ferro. Então é muito importante que a ferrovia tenha uma participação tanto na economia do Brasil quanto na economia mundial para deixar a nossa vida um pouco melhor. Produtos agrícolas, petroquímicos e cimento completam as 492 milhões de toneladas transportadas sobre trilhos no ano passado, 6% mais que no ano anterior, e isso sem contar o que é levado em container. Boa parte de toda essa carga vai para o maior porto do país, em Santos, no litoral paulista. No caminho, um desafio extra. Superar os 800 metros da Serra do Mar, locomotivas superpotentes usam um terceiro trilho, central. O sistema, chamado de cremalheira, garante segurança para transportar até 750 toneladas. Toda a carga de São Paulo escoa por aqui. Aqui é uma linha singela, aqui é um gargalo. Então ela desce toda nesse trecho aqui para ir pro terminal de Santos ali, né? A soja já fez esse caminho. Da colheita em Mato Grosso até o porto foram 4 dias. É uma grande vantagem a ferrovia para o produtor rural, que quando ele coloca a carga na ferrovia, ele tem garantia do prazo, da quantidade, ele não vai ficar sujeito a greves por tarifas de frete, ele não vai ficar sujeito a lamaceiros. Em fevereiro, um trecho da BR-163 no Pará virou um atoleiro e impediu que os caminhões seguissem rumo aos portos da região norte, com boa parte da soja do Mato Grosso. Problemas como este ajudam a explicar o custo 6 vezes maior do transporte rodoviário na comparação com os trens. Mesmo assim, 61% da carga ainda segue por caminhão, segundo a Confederação Nacional dos Transportes. Hoje, quando você transporta, por exemplo, uma composição com 100 vagões, você praticamente está tirando das estradas uma quantidade próxima de 300 caminhões. O Paraná já percebeu a importância da ferrovia. Nos próximos 15 anos, se não fizermos alguma coisa, apenas rodovia, ela não consegue atender a necessidade da nossa safra, que tem batido o recorde todos os anos. Grande parte da produção agrícola do estado passa pelos trilhos da Ferroeste. Estamos com a perspectiva de transportar mais de 1 milhão de toneladas em 2017. Desde o início das concessões, nos anos 90, o transporte por ferrovia praticamente dobrou. A indústria ferroviária do Brasil estava praticamente à beira da falência. Com a concessão para o setor privado, esses investimentos, como você levantou, que superam um pouco 50 bilhões, foram realizados, em boa parte para aquisição de material rodante, de locomotiva e vagões, boa parte para duplicação de alguns trechos da ferrovia, para expansão de alguns trechos ou criação de novas ferrovias. Apesar disso, a malha brasileira, de 29 mil quilômetros, é a mesma de quando o país comemorou o centenário da independência, em 1922. Se alguém quiser levar, por exemplo, carga da região sul ou sudeste para o nordeste, vai verificar que não tem alternativa ao modal rodoviário, exceto talvez o transporte marítimo de cabotagem. Segundo o Ministério dos Transportes, pouco mais de 900 quilômetros de trilhos foram concluídos entre 2011 e 2014. A principal obra liga o Tocantins a Goiás, como mostra a repórter Denise Parreira.
Nós estamos na parte da Ferrovia Norte-Sul que já está pronta no Porto Seco, na cidade de Anápolis. Esse trecho foi inaugurado em maio de 2016 e a conclusão foi aguardada por anos por produtores e empresas, principalmente aquelas que operam aqui no terminal alfandegário, com a expectativa de que o transporte via ferrovia até os portos tornasse o frete mais barato. O futuro da ferrovia gera polêmica. Segundo a Federação das Indústrias de Goiás, falta incentivo para o uso da malha. Uma ferrovia que ela vai de uma cidade a outra e não tem a destinação de exportação, ela é inviável. Já o diretor do Porto Seco acredita que a via trará o retorno esperado. Existem ferrovias que passam 5, 6 anos para serem realmente utilizadas com densidade necessária para ter uma viabilidade econômica. A construção da Norte-Sul começou em 1987, no governo Sarney. Investigações da Polícia Federal apontaram desvios de mais de 600 milhões de reais na obra. A expansão da malha brasileira esbarra em atrasos e acusações de corrupção, conta Rodrigo Piscitelli. Prevista para operar em 2010, a Transnordestina está com as obras praticamente paradas. O custo até agora dobrou e a estimativa mais animadora é que ela fique pronta em 2020. Outros trechos com problemas entraram num pacote de concessões do governo. Ele inclui a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a FIOL, na Bahia, que poderá seguir até a Norte-Sul, e a extensão da Norte-Sul até São Paulo, podendo chegar ao Mato Grosso, além do chamado Ferrogrão, ligando o Mato Grosso ao Pará. Os leilões estão previstos para o segundo semestre, com investimentos de mais de 30 bilhões de reais. A gente está num caminho sem volta. A ferrovia, ela é para grande escala e ela vai possibilitar com que o mercado brasileiro seja mais competitivo externamente. O setor também espera a prorrogação das atuais concessões, incluída numa medida provisória que aguarda votação no Congresso. Segundo a Associação dos Transportadores Ferroviários, isso criaria até 40 mil empregos. O governo vai exigir das concessionárias novos investimentos de peso, para ampliar a capacidade da ferrovia e, em contrapartida, as ferrovias vão ter mais tempo de contrato para poder amortizar os investimentos. O Ministério dos Transportes informou que investe na Ferrovia Norte-Sul até São Paulo e que o projeto da Transnordestina está sendo reavaliado. O Tribunal de Contas da União pediu esclarecimentos sobre a obra e suspendeu os repasses. E amanhã, na quarta reportagem da série Brasil nos Trilhos, vamos mostrar a importância do trem na Europa e nos Estados Unidos.